Por que ninguém nunca te disse isso? O seu maior medo nunca foi da falta, mas do excesso. Nunca foi da escassez, e sim da prosperidade. A verdade é, nunca foi a riqueza que destrói, e sim é a mente condicionada que não sabe recebê-la. Eu precisei enfrentar isso em mim. Lembro exatamente do momento. Eu estava diante de uma expansão financeira enorme, uma oportunidade que abriria portas que eu sempre pedi ao Criador. E mesmo assim, dentro de mim, algo travou. Não era incapacidade, não era dúvida, não era irresponsabilidade, era medo. Medo de ter mais do que eu já tinha visto na minha história familiar. Medo de ser vista, medo de ser atacada, medo de não conseguir sustentar o que estava sendo entregue, medo de ser rejeitada pelo Eterno, mesmo já desperta. Isso estava enraizado dentro de mim. E foi dentro de uma profunda investigação dentro de mim, por ter chegado nessa bifurcação, aonde, se eu tivesse escolhido seguir em frente à minha vida, tinha percorrido um caminho muito mais leve. Mas eu me sabotei, porque, nesse momento, o Eterno me disse: Raquel, você nunca temeu a abundância. Você teme se tornar a pessoa que a abundância exige que você seja. Aquilo mudou tudo. Tenho um mentorado, vamos chamá-lo de Daniel. Daniel era consciente, brilhante, tinha sangue nos olhos, uma vontade enorme de prosperar, com um espírito gigante. Mas cada vez que a vida ampliava a possibilidade da riqueza, ele sabotava, fechava contratos e depois desaparecia. Recebia oportunidades e inventava desculpas. A um passo da prosperidade que sempre buscou e recuava. Um dia, em consulta, ele disse com lágrimas nos olhos: Raquel, eu sei que posso prosperar, eu sei que tenho capacidade para isso, mas eu tenho medo do que a abundância vai revelar sobre mim. E eu respondi: a abundância não revela nada de errado, ela apenas amplia quem você realmente é. O que você é, Daniel? Ele respondeu: Filho do Eterno. O que você é, Daniel? Filho do Eterno. O que você é, Daniel? E ele gritou: Filho do Eterno. Então, se você é filho do Eterno, Daniel, tem certeza absoluta disso. Tem essa força dentro de você que te impulsiona para a abundância da prosperidade financeira. Está certo disso. Sabe que o Eterno abomina a falta. Por que você ainda se sabota? Eu o levei a um aprofundamento dentro de si, fazendo perguntas cirúrgicas até que chegamos à raiz da causa. Daniel tinha um medo enorme de ser rejeitado por Dus, o Dus ao qual a sua mente estava condicionada. Mesmo tendo passado por vários processos, isso estava concreto dentro dele, assim como lá atrás estava concreto em mim. Então fizemos uma descodificação energética para desvincular do campo físico, mental, emocional, sistêmico e espiritual da identidade da entidade que o prendia nesse medo. Ele compreendeu que ele já era abundante, mas abundante na escassez do medo de ser rejeitado. Meses depois, Daniel deixou de sobreviver, criou um negócio novo, aumentou o faturamento, acessou níveis de consciência que estavam adormecidos e hoje vive com leveza o que antes carregava como peso, porque ele compreendeu que a abundância não pede licença, ela pede preparo de um vaso expandido para ter capacidade de sustentar o acesso ao dinheiro divino. A Kabbalah explica que a abundância é um fluxo natural da Or In Sof Shel Shpa-Habora, luz infinita da abundância do Criador. Mas ela só se revela em vasos capazes de sustentar sua vibração. E Yeshua disse: a quem muito é dado, muito será pedido. Aqui Yeshua revela a responsabilidade espiritual de estar aberto para receber a luz do Eterno. A abundância vem com tarefas elevadas, consciência expandida nas leis universais. O compromisso
e responsabilidade de expressar a luz do Criador, integridade, maturidade emocional, sabedoria para lidar com pessoas, força para lidar com projeções, visão para administrar recursos. Por isso a alma quer prosperar, mas o ego teme. O medo da abundância é, na verdade, medo da responsabilidade, medo da visibilidade, medo da inveja, medo da crítica, medo da comparação, medo de decepcionar, medo de ser enganado, medo de ser excluído, medo de ser rejeitado, medo de perder tudo, medo de ser grande demais para o próprio sistema familiar, medo de ser pecador, uma condição implantada na mente humana pelo sistema. E essa é a mais profunda de todas as crenças conflitantes, porque ele é herdado na concepção, é transferida pelas informações contidas no óvulo e pelo sêmen, passado de gerações em gerações, por isso é tão difícil de ser identificada e descodificada. E como uma muralha invisível. E também existe um outro medo atrelado, que também é herdado, o medo de descobrir quem você é sem a escassez, porque você aprendeu a se identificar com a dor, com o pouco, com o limite. Sem perceber, constroem uma identidade de sobrevivência, que está codificada no sistema familiar. E prosperar significa, para a mente, matar a versão antiga de si, que faz parte da sua tribo. Se você deixar de sobreviver para prosperar em abundância, você se torna um traidor do sistema familiar e deixa de pertencer, porque inconscientemente você é excluído. E isso a persona criada pelo ego. E o que mais teme? Mas, quando você entende, compreende que a abundância não te transforma em outra pessoa e percebe que a abundância apenas revela quem você sempre foi, filho, filha do Eterno, ancora isso dentro de você e percebe que nunca foi o dinheiro que muda o caráter, é o caráter que muda o destino. A abundância não corrompe, ela apenas amplifica o que você revela em consciência. Se há luz, a abundância ilumina. Se há sombra, a abundância expõe. E ambas são convites à evolução. É por isso que tantos fogem, mas fugir é permanecer na contração. Yeshua nos convidou a permanecer na luz, não na sombra. É como entrar em uma casa completamente iluminada de lixo. A luz não cria sujeira, ela só mostra onde você precisa limpar. A abundância faz o mesmo. Ela não cria nada novo, ela revela, amplifica, expõe e cura. Você não teme a riqueza, você teme a versão elevada de si, que a riqueza exige. Mas essa versão já existe, ela está dentro de você, esperando maturidade, prontidão, purificação, polimento, pureza de consciência e coragem para se manifestar. No último episódio desta série, vamos entrar no portal que fecha o ciclo e abre o próximo. Como assumir a identidade espiritual capaz de sustentar tudo aquilo que o Criador sonhou junto com você. Será o episódio da soberania espiritual. Lembre-se, o mundo precisa da tua grandeza, da sua pureza de alma. O meu propósito aqui é te lembrar da sua verdadeira identidade. Nunca negocie o que o Criador colocou dentro de você. Expanda, manifeste, revele a luz do Eterno em si e transborde no mundo o trono que é seu, a prosperidade e a abundância de riqueza em todos os sentidos já lhe pertence e está te esperando. Raquel Al-Malkut, a glorificadora de almas, que a tua alma se lembre